Olá pessoal, conforme prometido, segue o nosso material de apoio para a criação do Base Mesh. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é setar um projeto e depois colocar nossas imagens de referência para a criação desse Base Mesh. Lembrando, como eu já falei em sala de aula, que esse Base Mesh pode se transformar em qualquer personagem depois. Então, é um auxílio para a gente poder criar nosso personagem. É uma etapa, né, que a gente pode considerar do personagem. Já falei também que é possível, e hoje em dia está cada vez mais comum, a gente até passa em sala de aula isso, a criação logo do Base Mesh na escultura. Né? A gente faz a escultura e depois a gente cria outro processo, tem o processo de retopologia, até mesmo no Moodbox, no ZBrush, no Blender, enfim, diversos softwares aí que é possível a gente fazer através de escultura e depois fazer o processo de redução de malha, deixando ela funcional para que a gente possa colocar animação. Tá? E aí pode-se criar um personagem desta maneira também, certo? Então, vamos começar colocando o nosso projeto. Então, já sabem fazer isso, né? Venha colocar aqui em File, Project Window, você tá onde vai ficar esse meu projeto. Vou colocar aqui o nome do meu projeto, Base Mesh. O local, vou criar um local para isso. Vou colocar aqui, chamar de Base Mesh. Já está aqui, né? Base Mesh, já coloquei. Está aqui. Esse nome aqui vai ser uma pastinha dentro da localização que eu escolhi, tá? A estrutura geral aqui eu não altero o nome, mas caso você queira colocar nomes aqui, ele vai respeitar também, certo? Coloquei, criei o meu projeto, posso jogar as minhas imagens lá naquele projeto, ó, tá aqui. Vou jogar lá dentro de Source Images, as minhas duas imagens de frente e de lado. Lembrando que esse Base Mesh que a gente vai desenvolver aqui, ele é simples, não tem os dedos, né? Algo bem simplificado mesmo, tá? Então é só para que a gente possa depois dar continuidade em outros semestres também, tá bom? Então, vou setar meu projeto, coloquei a primeira etapa foi o Project Window, agora o Set Project, vou colocar lá no local onde está, que é o Base Mesh, né? Está setado o meu projeto. Já salvo a minha primeira versão. Aí. Pronto. Muito bem. Agora a gente pode começar colocando as nossas imagens de referência. Então, vou colocar aqui a imagem de referência de frente. Tá aqui. Minha imagem de referência, a visão lateral. Eu recomendo vocês colocarem essa imagem de referência da visão frontal um pouquinho mais para trás, para ela não colidir com a nossa malha, tá? E aqui eu vou travar as duas imagens. Vou deixar só nas câmeras ortogonais. Então, na perspectiva, eu não deixo essa imagem. Tá? A gente vai utilizar a técnica, como eu mostrei já para vocês em sala de aula, a técnica Box Modeling. Está aqui. Coloquei um cubinho e a gente vai começar. Tem diversas maneiras, se você quiser fazer só a metade, quando terminar, duplica, inverte a escala e está tudo certo, é só a gente dar um combine. Posso utilizar o processo também da simetria aqui em cima, né? Só que isso daqui a gente já comentou, vimos os problemas que ele pode gerar, por mais que você coloque aqui tanto no ObjectX ou coloque no modo topologia, ele pode dar aqueles probleminhas, dependendo da extrusão que você faz, outro lado ele não faz. Então, uma coisa bem usual que a gente tem feito bastante, tem dado certo, é a utilização do Duplicate Special. Né? Então, para isso, eu não altero a posição deste cubo, deixo ele aqui no zero, né? Não faço nada com ele. E nem altero a posição no modo componente, que seria aqui. Tá? Eu já venho direto aqui, coloco o corte bem no centro. É bom colocar aqui na visão frontal, que a gente consegue visualizar as linhas aqui no centro, fica mais fácil. Ó. Faço o corte. Né? E agora eu faço a seleção das faces, apago, vou para o modo objeto, pode ser aqui em cima também. Edit, Duplicate Special, vou resetar aqui para ficar
igual o de vocês, né? Ó, modo instância, para que tudo que eu fizer de um lado, do outro lado vai replicando também. E na escala do eixo X, porque o eixo X é o eixo que está aqui. Eu quero espelhar o lado de lá, né? Então, vou colocar valor negativo aqui. Duplicate Special. Pronto. Tudo que eu fizer desse lado, do outro lado vai fazer também. O que eu costumo fazer também é colocar uma layer, já combinei isso com vocês, né? Para travar esse lado, ó, eu não consigo mais selecionar. Assim fica mais fácil de a gente trabalhar. Daqui eu chamo de simetria. Tá? É uma malha, está dentro de uma layer. Quando eu terminar, eu junto as duas partes aí, dou um combine, né? Muito bem. Agora eu vou adequar este objeto no tronco. Tá? A gente já falou, comentou, né, dos vértices que a gente seleciona aqui. Eu estou selecionando não só selecionando 2 vértices aqui, na realidade estou selecionando os que estão atrás também, são 4 no total. E sem contar o lado de lá, que é o espelho, né? Então, eu vou para a altura aqui, a gente começa dessa forma. Tem diversas maneiras de fazer um base mesh. Tem maneiras de fazer com cilindro aqui no meio também. Enfim, tem um monte de jeito de fazer. Estou explicando para vocês uma das maneiras, né? Então, aqui eu vou adequar a área do tronco. Eu posso colocar aqui o X-Ray para que a gente possa visualizar através da malha a imagem que está aqui de referência, né? Fiz o ajuste, é sempre assim, tá? Fizemos o ajuste aqui na visão frontal, vamos na visão lateral, fazer um mínimo também de ajuste. Vou ligar aqui o X-Ray na visão lateral também. Tá aqui. Vou ignorar essa área aqui das nádegas aqui do nosso modelo. E lembrando, isso aqui é um base mesh, não tem necessidade nenhuma de ser um personagem que seja homem ou mulher, não importa se vai ser forte, magro, gordo, não importa, tá? É um base mesh que depois você pode transformar isso aqui em um personagem, tá? Essa é a ideia inicial, tá bom? Então, fiz o ajuste aqui. Na visão frontal, a gente começa colocando aquela linha que a gente vai utilizar para separar a região das pernas. Pode aproximar um pouquinho mais. Então, eu utilizo aqui o Multi-Cut no modo Loop, certo? E coloco alguns cortes aqui que vai auxiliar bastante a modelagem. Ó. A gente já começa a moldar através dessa silhueta que a gente tem aí. Não precisa ficar 100% ali certinho, né? Como eu falei para vocês, daqui é só um base mesh, mas a ideia inicial aqui de ter essa referência de um corpo é para que a gente possa ter a proporção de um modelo, né, de personagem, mas a gente pode alterar essa proporção depois também, certo? Então eu faço algumas modificações aqui, vocês estão vendo que eu coloquei poucos edges loops aqui. Isso é importante que sejam poucos porque a gente está fazendo uma estrutura básica, bem low poly, que depois ela pode enriquecer com mais detalhes. Mas no momento a gente faz ela bem low poly, quadradinha ainda, e depois a gente começa a deixar ela mais orgânica. Tá? Faço esses ajustes na visão frontal, depois eu faço na visão lateral também. Olha, vejam, estou fazendo aqui a seleção de vértices, mas você pode escolher também selecionando edges, enfim, fica a seu critério, tá? Muito bem. Temos essa primeira parte aqui, o tronco, certo? Vamos começar fazendo pela extrusão da perna, começando pela região da perna. Então, se eu vou começar pela região da perna, é bom a gente identificar onde que tem uma articulação aí. É aqui na região da perna, obviamente com o tronco. E aqui eu tenho que pensar que a perna não dobra aqui embaixo. Ela dobra e tem um sentido diagonal aqui, essa dobra, que a cabeça do fêmur estaria aqui, essa área se preserva e aquela outra área também vai ser preservada da malha. Então eu preciso separar essa área que não vai ser... a malha ela não vai sofrer distorção pela perna, então é essa área mais ou menos, né? Como se a cabeça do fêmur estivesse aqui, e aqui para baixo a perna. Então, eu elevei esse vértice, né? Agora, eu seleciono aqui embaixo a face,
fazer extrusão. Vejam a extrusão que eu vou fazer, eu já expliquei em sala de aula também, existe de duas maneiras. Você vai extrudando e vai moldando aqui de frente e de lado, ou faz de uma vez só, que é a forma que eu vou fazer agora. Vejam, eu vou fazer aqui extrusão, pressionar a tecla W e clicar bem aqui no meio, tá? Olha só, cliquei bem ali no meio. Utilizo aqui o Scale, né? Para deixar lá retinha, diminuo aqui nessa visão. Na visão lateral a mesma coisa, né? Pronto. E agora eu venho adicionando Add Loops para que a gente possa fazer a construção da perna, né? Então eu vou utilizar o Multi-Cut Tool. Faço o primeiro corte aqui. Ajusto já os vértices. Que você pode selecionar no meio, tanto faz, né? Para começar a colocar um volume. Não precisa ser todos os volumes nesse momento, tá? Mas os principais aí, tá? Fiz o ajuste na visão frontal, vocês viram que eu alinhei aqui. Vou na visão lateral, faço esse ajuste também. Coloco um pouquinho mais para trás, né? Lembrando que essa área aqui eu vou deixar para fazer depois. Crio aqui a região do joelho. Se quiser fazer vários cortes agora e ajustando lá também pode. Só não faça muito, porque é aquilo que eu falei, né? É só uma estrutura básica que a gente está fazendo. Então eu vou arrumar por aqui. Eu só estou selecionando um eixo apenas. Pronto, fiz o ajuste básico aqui, faço na lateral também. Muito bem. Daí, nosso ajuste básico da construção da perna. Tá? Agora, da região do braço é a mesma coisa. Vou fazer a seleção da face. Do braço é um pouquinho mais complicado porque a gente não tem a referência. O correto era ter uma visão, uma imagem de referência da visão top, na vista superior, que nos traria mais volume ali para fazer a região do braço e da mão. Não tem, então vai na observação, como eu já falei em sala de aula, já discutimos o conceito. Vocês já tiveram aula de anatomia, sabe como é que funciona isso, né? Então, aqui vai começar a demandar mesmo os conhecimentos que vocês já têm em outras disciplinas anteriores, né? Então, começo aqui fazendo a extrusão. Posso fazer o mesmo esquema. Joguei lá na pontinha, pego os vértices, diminui a distância entre eles. Visão superior é a mesma coisa. Eu não tenho essa visão aqui, né? Infelizmente, eu não tenho a referência. Mas a gente sabe que ela é bem mais fina do que o ombro, né? Então eu diminuo aqui também essa vista para que a gente possa fazer o punho aqui, ó, que é bem a região do punho, tá? Pegar esse vérticezinho, ó. Esses dois vértices aqui, o de cima e o de baixo, eu já vou deixar os dois alinhados utilizando o Scale, certo? Muito bem. Vou fazer o próximo corte agora. Vou fazer bem aqui na base, né? Esse corte que eu acabei de fazer, ó, eu procuro alinhá-lo também aqui, esse edge, ou os dois vértices, tanto faz, né? E já joga um pouquinho mais lá para trás. Deixar um pouco mais fino. E agora eu começo a fazer a estrutura conforme a imagem que eu tenho aqui, né? Ó. Eu faço alguns cortes aí para que a gente aí são os ajustes que eu estou fazendo. Tá aí. Certo? Isso aqui a gente altera depois, tá, gente? Isso daqui é só a parte básica, né? A gente vai desenvolvendo aqui esses edges, que já proporciona bastante
detalhe aqui para a gente começar a fazer a região dos braços, né? Então, alguns aqui a gente observa nosso braço, né? A gente sabe que ele tem algumas deformações aqui, esse daqui é um pouquinho mais para trás, o vértice de cima está um pouquinho mais ainda afastado, né? Enfim, a gente vai começar depois a trazer mais informações ainda quando tiver os cortes aqui, tá? Então, já temos aí essa primeira versão, né? São só o início das pernas e dos braços. Não temos ainda ele de uma forma mais orgânica, mas a gente pode começar a trabalhar nisso agora, certo? Então agora vou começar a deixar ele mais orgânico, trazendo mais alguns edge loops. Pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar 2 edge loops, um de frente e outro de lado. Um desses edge loops vai trabalhar já com a região do braço também. O outro a gente vai ter que colocar também, tá? Mais um no braço. Além desses 2 que eu estou colocando aqui, ó. Então vejam, eu já tenho agora uma quantidade muito maior de vértices para começar a trabalhar mais o volume do modelo. Aqui na parte de cima, eu tenho esse edge loop, ó, que segue na região do tórax, mas não vai para a região dos braços. Mas o edge loop da visão lateral, ele vai para a região do braço. Ou seja, eu tenho aqui ao redor da perna, eu já tenho aqui 8 lados. Mas ao redor dos braços, eu tenho apenas 6 lados. Eu tenho que deixar também com 8 para trabalhar esse arredondamento, deixar ele um pouco mais cilíndrico, tanto o braço, o tronco, as pernas. Então, vou fazer agora aqui no braço. Tá? Já tenho aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais no meio aqui. Pronto, agora sim. Tenho então da região do braço e a região das pernas. Então, eu expliquei em sala de aula, né, a questão desse arredondamento, deixando um pouquinho mais cilíndrico, mais orgânico o modelo, como é que funcionaria isso. Eu expliquei na lousa, né? Agora, vou trabalhar aqui, ó. Pode selecionar todos ao mesmo tempo para iniciar, mas é bem sutil essa deformação. Ó. Eu não mexo nesses que a gente acabou de criar, e sim os que já estavam aqui. Quem vai manter a silhueta são esses que a gente acabou de criar. Tá? Então, eu seleciono essas áreas aqui dos extremos, movimento um pouquinho. Como eu falei para vocês, o ideal aqui é que a gente selecione os vértices e faça isso aos poucos, né? Um por um. Eu estou fazendo desta maneira para acelerar um pouquinho mais o nosso vídeo, tá? Isso aqui a gente já é só uma revisão, né? Muito bem, ó, já tem uma perninha mais arredondada aí, que depois eu posso trabalhar um pouquinho mais nela, para deixar mais arredondada ainda. O tronco é a mesma coisa, ó. Seleciono toda essa área, jogo um pouquinho mais lá para dentro, ó, que é pouca coisa, né? Região das costas também. Pouca coisa também, certo? E aí depois vou ajustar ali em cima, enfim. Mas eu já começo a trazer um pouquinho mais de arredondamento para o meu modelo. Aquelas áreas que estão meio pontudas ainda você pode ajustar manualmente cada um dos vértices. Muito bem, tá aí. Depois eu volto fazendo mais ajustes ainda, né? Agora eu vou fazer a região dos braços, né? E depois fazer a região da mão, que é um pouquinho mais complexa. Então, mesmo processo, pode selecionar todo ao mesmo tempo. Se baseia aqui nessa região, tá? Não ficar, não exceder, não deixar vértice entrar dentro de vértice aqui. Não ficar um vértice entrando na área de outro polígono, né? Como já falei também. Aí, ó. A ideia é deixar isso aqui mais cilíndrico, né? Essa extremidade aqui do braço, onde a gente vai fazer a extrusão da mão. Muito bem. Então, ó, já temos aqui um modelo um pouquinho mais orgânico, né? Ainda falta muita coisa, claro. Isso aqui é só uma base, né?
Vejam que em pouco tempo a gente já tem uma base aí um pouquinho mais interessante do que a gente tinha anteriormente, que era só coisa quadradinha, né? Então já consegue enriquecer bastante nosso modelo só de fazer esse procedimento. Bom, a região das mãos, você pode utilizar o recurso de criar os dedos, eu acho que é até mais interessante para fazer animação, mas a nossa proposta aqui é fazer um base mesh muito simples. Esse base mesh ele não inclui a região dos olhos, boca e nem detalhes dos dedos. Tá? Isso aqui é para a gente entrar lá mais para frente no exercício de animação e também, se alguém tiver interesse, fazer ainda nesse semestre, fazer já um personagem, tá? Nos próximos semestres vocês podem utilizar esse modelo mesmo para fazer o personagem. Tá? Aí pode levar para um software de escultura ou pode fazer aqui mesmo, né? Aqui no próprio software de modelagem. Tá? Bom, então eu vou começar a fazer a região da mão. Eu vou fazer ela com os dedos todos grudadinhos, com exceção do polegar. Tá? Então vou colocar aqui de frente. Já selecionei aquelas faces. Estão aqui as faces selecionadas, né? Vou fazer uma extrusão. Vou levar até a região pontinha do dedo lá, tá? Na pontinha do dedo a gente sabe que ela é bem mais fina. Então eu já posso deixar bem mais fininha aqui, ó. Isso é a representação dos dedos ali, né? E também eu posso expandir esta área. Tá? E agora eu vou trabalhando nas outras áreas aqui. Então, polegar eu vou deixar de fora, vai ser o último que eu vou fazer. Tá? Então eu posso separar aqui, depois fazer outra separação aqui. Aqui vai ser a região dos dedos. Vou fazer mais cortes ainda. Mas nessas áreas, ó, já começo. Ó, eu só não seleciono essa linha que está no meio, o restante eu seleciono. Ó. Vou começar a dar o formato. Aqui também, né? Começar a colocar um pouquinho mais ali para cima. Bem, ó, como eu falei para vocês, o polegar está de fora, é isso mesmo. Tá? Eu vou puxar um pouquinho esses dois edges aqui da extremidade da mão, que representa os dedos, né? Puxar um pouquinho mais para cá. Aqui do formato da mão, como se ela tivesse um pouquinho aberta, da mesma forma que está aí. Aqui é o dedo médio. Vou tentar seguir aí o dedo médio. Tá aí. Tá? Vou fazer mais um cortezinho aqui só para fazer uma leve inclinação aí na região dos dedos, né? Posso dar uma pequena alinhadinha aqui. Joga um pouquinho mais lá para trás só. Para a gente dar uma deformaçãozinha ali na mão. E aqui a gente faz alguns ajustes. O próprio vértice, ó. É só para fazer uma leve inclinaçãozinha aí, pessoal, para a gente depois trabalhar com animação, enfim, a gente até pode trabalhar com textura aí também, né, para fazer os dedinhos e tudo mais. Certo? É só mesmo a inclinação dos dedos aí. Bem simples. Região do polegar, que é um pouquinho mais chata de fazer. Eu vou extrair aqui estas duas faces, ó, a região da mão, as duas faces aqui. Eu vou fazer uma extrusão, só que eu vou fazer uma extrusão com offset, tá? Porque eu quero primeiro preparar a área na qual eu vou fazer a extrusão
para que a gente possa ter o polegar. Então, vou utilizar aqui o offset, descola um pouquinho, tá? E aí o resultado disso eu tento trabalhar com esses vértices algo mais próximo de uma forma cilíndrica. Então eu afasto um pouquinho eles e vou deixar essa forma um pouquinho mais cilíndrica. Muito bem. Sempre bom a gente visualizar um pouquinho de lado para ver se o vértice não está entrando muito dentro da estrutura, né, daquele volume. E a gente vai ajustando, como aqui, ó, tá entrando, tá lá para dentro, né? Foi na hora que eu deslizei ele no eixo X, acabou afundando por ponto do volume tá desprendendo ali da lateral, tá? Então daqui vai sair o polegar, acreditem, né? Bem simples. A base, ó, já está batendo onde está mais ou menos o polegar. É claro que a gente não está visualizando a base aqui do polegar. Então a gente está fazendo esta base, tá? Depois a gente vai ampliar um pouquinho mais ela. Mas a gente já pode começar fazendo uma extrusão até essa região aqui de cima, certo? Essa daqui é a base, essa base vai aumentar um pouquinho mais, tá? Então eu vou primeiro fazer uma extrusão, utilizo aqui o eixo Y mesmo, ó. Vou colocando um pouquinho mais ali para cima, tá? E vou colocando uma certa inclinação desses três vérticezinhos, ó, aqui. Tá vendo como ele já está todo torto aqui? Antes de mexer nos três vértices, pode colocar um pouquinho mais para cá, porque é a inclinação que o dedo tem, ó. Pode trabalhar mais para cá, não tem problema nenhum, tá? Certo? Vamos diminuir, porque agora é a próxima articulação. Ela fica um pouquinho menor mesmo. Vou pegar aqui a referência, ó. É essa base que a gente está fazendo aqui. Se você quiser utilizar a rotação também pode, que é essa base que a gente está fazendo. Não é isso? Ó. Eu gosto bastante de ajustar por vértices, tá? Então eu gosto de selecionar aqui essa base de vértices, por exemplo, ó, jogar um pouquinho mais para trás, né? Ajusto aqui a região das mãos, enfim. Essa daqui é a base, ó, do polegar. E aí vou dar continuidade, né? Ele não fica mesmo muito bonito, porque a gente tem que finalizar. Então, por enquanto, ele fica um pouco torto. Tem que tirar um pouquinho dessa... Esse lado ficou um pouquinho mais torto aqui. Você pode também trabalhar com a rotação aqui, ó, desta maneira, deixando bem de frente através da sua visualização, e na linha amarela você faz essa distorção. Tá? Carregar um pouquinho mais para cá, para largar um pouquinho mais esse polegar. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer diversos ajustes aí no polegar. É a área um pouquinho mais chata para a gente desenvolver, né? Vocês viram isso em sala de aula. Vou fazer outra extrusão aqui. Vou pegar até essa parte aqui do polegar. Ele já diminui bem o tamanho, então já pode utilizar aí o recurso do scale. Lembrando que ele vem sempre mais para cá, né? Faça a segunda extrusão, para finalização do polegar. Aqui é uma rotação que você pode fazer também. E aí eu finalizo com a última extrusão. E a gente ajusta todo o volume aqui pelo 3D, ou pode fazer o ajuste de lá, né? Olha só como ele fica todo torto. Então eu tenho que ajustar por aqui, tá? O 3D. Não tem nada de formato com polegar, isso aí está pavoroso, claro. Então, ó, tá fazendo aqui a mão, ela tá bem grotesca, como eu falei para vocês, ela fica mesmo. Depois que a gente vai começar a fazer os ajustes, tá?
Se largar um pouquinho mais essa região aqui do polegar, ó. Então eu começo a afastar, manter uma equidistância dessas outras áreas aqui, né? Então trabalhem com os vértices também, né? Não tenham medo de fazer esses ajustes. Eles são necessários mesmo, né? Então a gente tem essa forma bem grotesca que depois a gente vai deixar mais... ajustar um pouquinho mais. Ó, estou fazendo os ajustes aqui dos dedos, como eu falei para vocês, ia voltar aqui ainda, né? Então eu começo a forçar um pouquinho mais a minha referência, né? Depois a gente vai dar um formato mais de dedo, um polegar para ele, tá? Por enquanto é só a estrutura básica mesmo. Pronto. Tá aí a estrutura do polegar na mão. Bem, ainda bem cru, né? A gente tem que trabalhar mais ainda nessa área, né? Na região da mão. Um pouquinho mais para cá só. A gente vai trabalhar mais. Então, ó, tudo que eu estou fazendo de um lado, o outro lado também está fazendo, né? A região dos pés também é o mesmo processo, tá? Só que ela é mais simples, a região dos pés, óbvio, né? Seleciono também as 4 faces ali na região dos pés. Mesma coisa, tá, gente? Faço a extrusão. Aqui um pouquinho mais. Trabalhar com scale. Coloca lá de frente também, que é interessante. Para poder fazer a região dos pés. A base, vocês estão vendo que é mais larga, né? Começo a trabalhar com essa área que é um pouquinho mais larga. E agora, ó, eu vou selecionar algumas faces para que a gente possa fazer uma extrusão. Então, seleciono essas 3 aqui da ponta, ou 4, depende aí do que você quer fazer. Tá? Vou selecionar essa daqui também. Tá? E agora eu faço a extrusão lá para frente. Então, vamos pegar a nossa referência aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Extrusão, jogo lá na frente, diminuo aqui, ó, tamanho, ó, jogando um pouquinho mais lá para baixo, cuidado para não passar muito. Trabalho aqui com loop cut. E põe um pouquinho mais ali para baixo, conforme minha referência. Aproxima bem, fica mais fácil de visualizar, né? E aí eu vou começar a trabalhar o formato do pezinho. A ideia aqui é fazer também o pé do mesmo sentido que a gente está fazendo a região das mãos, né? Fazer algo bem mais simples, enfim, é só uma base mesmo para o personagem. Estou alinhando um pouquinho esses vértices, né, que ficaram um pouco desalinhados. Ainda bem simples mesmo a região dos pés, como falei para vocês. Depois a gente vai fazer os ajustes ali necessários.
Tudo bem, por enquanto eu vou deixar desta forma os pés. A gente tem aí a região das mãos e dos pés, ainda falta muitos ajustes, mas a gente já tem uma base aí para que a gente possa começar a trabalhar com o restante do modelo. Isso daí pode se tornar com certeza um personagem posteriormente, mas essa base já é possível a gente começar a trabalhar com animação. Óbvio, falta a cabeça ainda, né? Então, sempre vou salvando aqui, eu posso utilizar esse esquema aqui de incrementação de save, né? Ctrl Alt S, por exemplo. Ele vai sempre salvando a versão 1, versão 2, versão 3, né? Isso a gente já conversou em sala de aula, né? Então para encerrar a estrutura básica aqui, depois a gente vai fazer os ajustes, falta a região da cabeça, né? Antes de sair fazendo a região da cabeça, é bom a gente olhar como é que está ficando a nossa malha em relação à nossa referência. Então eu vou dar uma olhadinha aqui nessa parte de cima. Óbvio que a gente tem que mexer ainda no polegar, vocês estão vendo que ele está bem para cá, né? Diferente da mão que a gente tem aqui, mas não tem problema nenhum. Agora, a região do tórax, eu vou começar a pegar estes vértices aqui, ó, colocar um pouquinho mais ali para baixo. Ó. Lembrando que eu não vou fazer seio agora nem nada, porque não é um personagem ainda, né? É só mesmo que a gente tem aqui um base mesh, né? Uma base para a gente poder depois fazer um personagem, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, esses vértices, ou edges, fica da sua escolha. Então, vou selecionar esses edges que estão aqui na ponta. Ó, vocês estão vendo que eu estou colocando eles um pouquinho mais para baixo. Porque é a inclinação que tem que ter aí para a gente começar a fazer a região do pescoço. E na sequência fazer a região da cabeça. Tá? Então estou movimentando aqui esses vértices um pouquinho mais aí para frente, para dar o formato. Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai começar a colocar mais vértices aqui também, para fazer a região daqui das nádegas, fazer a região aqui da coluna, né? Então isso depois a gente vai colocar mais. Lembrando que a modelo aqui tem dois probleminhas, né, que eu falei para vocês de questão de simetria. Não é só questão de simetria, claro, é posição mesmo. Na hora que ela fez a foto, ela não estava 100% no centro, a mesma coisa a cabeça, ó, não estava 100% no centro. Não é só a questão da falta de simetria que todo mundo tem, né? Ninguém é 100% simétrico. Então a cabeça está um pouquinho deslocada. A cabeça, o próprio umbigo, aí vocês podem ver que já não está no centro também. Não tem problema, tá? Mas daí a gente, quando eu estou fazendo de um lado, o outro lado já está fazendo essa simetria. E depois, se eu quiser, eu posso fazer essa quebra de simetria também. Tá? A parte da cabeça, pessoal, vocês podem fazer também utilizando aqui essas faces aqui de cima. Então, se eu vou utilizar estas 4 faces aqui, eu vou ter no total aqui, ó, 12 faces ao redor aqui para a gente fazer a cabeça. 12 é um número bom, né, para a gente trabalhar aqui. Por que 12? Se eu tenho 6 lados aqui, a outra metade com mais 6, 12 no total. Aqui eu começo a fazer extrusões. Eu gosto muito de fazer uma extrusão geral lá para cima, né, vai ficar parecendo um base mesh com cabeça de tijolo, ali vai ficar até estranho, mas a gente vem moldando aí a parte da cabeça. Tá? A cabeça ela é simples aqui, é só para ter mesmo a cabeça, a estrutura básica, como tem no modelo todo. Né? Então, eu vou fazer aqui a estrutura da cabeça, fazendo aqui a extrusão. Tá? Eu vou até a altura final da cabeça dela. Né? Vai ficar super estranho, tá, gente? Mas depois a gente vai começar a trabalhar. E da mesma forma que a gente fez as pernas, os braços, né? Depois a gente vem trabalhando o restante. Tá? Ainda vou ajustar o polegar, que está super estranho, né? Tá parecendo mais um graveto do que um polegar ali, né? Trabalhar os pés também, né? Dá pra gente fazer mais coisas, mas antes eu estou fazendo toda essa estrutura básica, tá? Que é o que eu peço para vocês realizarem também, para depois a gente dar continuidade. Tá? Então, ó, vocês podem olhar no 3D como ficou estranho, né? Olha só, ficou um personagem aí com uma cabeça quadradona, né? A gente tem um probleminha grave aqui, que quando a gente faz a extrusão, a gente tem sempre as faces do centro, né? Então, toda vez que eu faço uma extrusão, ela vem acompanhando
as faces ao redor. E não é diferente, ó. Eu vou clicar aqui para deixar invisível a simetria, e olha o que aconteceu aqui. Eu tenho essas faces internas. Essas faces internas eu apago, ó. Bem simples, ó. Apago, pronto, não vai mais nos perturbar aqui. Tá? Agora eu começo o processo da construção da cabeça. Então a primeira coisa que eu vou separar aqui é a região do pescoço. Então vou clicar aqui para a gente ter uma ideia, né? A área do pescoço pode ser feita de lado, de frente, tanto faz, tá? Então essa aqui seria a região do pescoço, tá? Já que eu estou na visão lateral, começo a ajustar todos esses vértices aí, né? Vou colocar isso aqui mais para frente, essa região aqui também vou colocar um pouquinho mais ali para frente. Tá? Toda essa área aqui, vou jogando um pouquinho mais ali na frente. Eu não vou acrescentar muitos vértices aí para não ficar mais difícil ainda depois de colocar detalhes, né? Mas aqui a gente já vai começar a colocar mais alguns. Outro que eu vou colocar, deixa eu só virar de frente para vocês entenderem melhor. Ó. Eu fiz aqui uma quantidade de vértices, mas eu tenho que empurrar para fazer o volume do pescoço. Então, olhando aqui no 3D, ó, vou fazer um logo abaixo. Para que eu estou fazendo esse daqui que está abaixo? Para que eu possa empurrar estas duas faces aqui em direção ao centro, ó, e a gente já tem a deformação no pescoço. Aí eu tenho referência para isso, né? É claro que eu tenho um limite para ir, porque ela tá um pouquinho torta, né? Então eu pego pela média, ó, tá? Olha a diferença, agora começa a ficar mais fácil para a gente começar a trabalhar esse arredondamento. Tá super feio, claro, ainda o nosso modelo não está nem com cara de personagem, mas aquilo que eu posso ajustar, eu já vou ajustando, são os vértices. Ó. Esse daqui seria do centro da cabeça, aqui a região da testa, ainda não fiz ainda a parte da face, a gente vai fazer. Tá? Deixa daqui um pouquinho mais lá para o centro também. Região do pescoço, colocando um pouquinho mais lá para trás. E essa daqui está muito levantada, né? Vou para a região frontal, começo a trabalhar esses ajustes também. Então, essas faces todas aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais para dar o volume da cabeça. Então, eu não deixo nem entrar muito aqui, nem muito fora. Tento encontrar esse equilíbrio também. Tá? Muito bem. Agora, vou colocar as outras Add Loops aqui para trazer esse volume no meu modelo. Vou trabalhar na parte de trás, ó. Ignora o cabelo, é claro, né? Parte de trás. Parte da frente, pessoal, é importante que a gente tenha uma extrusão aqui. A gente pode fazer através de uma extrusão. Aí a gente tem que voltar lá na parte de simetria para apagar as faces internas, né? Porque tudo que eu estou fazendo paralelo ao centro do meu modelo vai gerar essas faces internas, tá? Então, vou fazer aqui a extrusão e vou ajustar os vértices. Então, essa aqui é a região da face. Essa técnica, lembrando, que a gente está fazendo aqui através da técnica Box Modeling. E através da técnica Box Modeling também ela acaba tendo outras maneiras também de se fazer pela técnica Box Modeling. Né? Tem muito jeito de fazer utilizando essa técnica. Tá? Eu estou mostrando só para vocês uma delas. Bom? Então aqui eu vou trabalhando esse arredondamento. Ó. Vocês estão vendo que eu seleciono um conjunto de vértices, né? E vou empurrando, ajustando. E aí não tem jeito, a gente tem que entrar aqui no modo 3D para começar a trazer aquele arredondamento. Mesma coisa que a gente fez com o modelo todo, eu também vou fazer aqui. Então começo pela região do pescoço. Quero selecionar tudo, pode? Pode. Joga um pouquinho em direção ao centro do meu modelo. A mesma coisa aqui. Cuidado para não ter muito que movimentar aqui, senão vai colidir com o vértice lá de cima. Aí depois a gente começa a ajustar mais. A mesma coisa aqui também. E aí eu ajusto vértice por vértice, fica melhor, né, o resultado.
Então, sempre trazendo essa coisa, essa ideia do arredondamento, né? Pescoço mais arredondadinho. Super low poly nosso modelo, essa é a ideia mesmo. Tá aí, ó, um modelo bem low poly mesmo. Tá aí, seguindo a referência, a visão frontal e lateral, certo? Muito bem. Então temos aí a cabeça do modelo, tudo muito low poly ainda, né? Tudo ainda dependendo de diversos ajustes ainda para a gente fazer. Mas é só um começo mesmo que a gente está desenvolvendo aqui. Pronto, tá aí, ó. Temos o nosso Base Mesh, que agora a gente faz os ajustes necessários para deixar um pouquinho mais refinada esse Base Mesh, para ficar mais fácil para quando a gente for transformar num personagem, tá? Então eu vou salvar aqui mais uma versão, pode utilizar o Ctrl Alt S, né? Salvando versões. E para finalizar, eu vou colocando ajustes aí mesmo, né? Fazendo nessa área que eu ignorei aqui, né? Como eu falei para vocês, a gente tem poucos polígonos aí para que a gente possa fazer movimentação mesmo da perna para representar as articulações. Então eu vou colocar mais edge loops aqui nesta área, por exemplo, que é onde a perna vai dobrar. Vou distribuir um pouquinho mais de edge loops aí. Agora que a gente tem a estrutura pronta, fica mais simples para a gente trabalhar. Sempre bom a gente revisitar as nossas referências aqui, né? Muito bem. Ajustes no polegar também, ó, isso aqui tá parecendo qualquer coisa menos dedo, né? Então a gente vai também começar a trabalhar, ficar mais próximo de um polegar aí. Então eu posso jogar aqui esses edges, começar a jogar um pouquinho mais em direção à extremidade dele, ó. Lembrando que aqui seria a unha, estaria mais ou menos nessa região aqui. Então é natural que ele fique meio torto, a gente vai ajustando aqui, tá? Então, vou deixar ele um pouquinho menor, ele está muito grande, né? A região do polegar, fiz um pouquinho exagerado. Mas tudo isso eu vou ajustando, tá, gente? Não tem problema nenhum. Esses ajustes vão acontecendo aí, como eu falei para vocês. Então, estou só refinando um pouquinho só a minha malha aqui. Que é o que eu espero que vocês façam aí também, tá? Muito bem, então por aqui vou ir lá nas referências, né?
só um base mesh, não vou alongar muito aqui não. Mesma coisa que na região dos pés, não. Não esqueça depois de apagar o histórico, tá, gente? Muito bem, ó. Eu falei, não esqueçam de eliminar o histórico, olha todo o histórico, vértice por vértice que eu fui mexendo aí, né? A gente deleta todo esse histórico. A gente tem aí já um modelo para a gente começar a trabalhar rig também, né? Deixa eu só dar o volume aqui na parte de trás do modelo. Aí é legal a gente olhar na referência, né? Então aqui é legal que a gente tem essa referência, agora a gente tem mais malha. É óbvio que a gente vai ter que fazer diversos ajustes aqui, não vai ser uma mágica assim tão simples. Só puxou alguns vértices ali e já deu volume. Não, vamos ver que não vai ficar legal não. A gente vai ter que trabalhar muita coisa ainda aqui para ficar mais interessante. Como eu falei para vocês, né, são ajustes básicos que a gente começa a fazer aqui. São ajustes bem rápidos mesmo que eu estou fazendo, tá, gente? Não quero me alongar muito aqui com vocês. Esse vídeo já deve estar cansativo aí para vocês. Mas a ideia é que vocês já comecem a trabalhar esse Base Mesh, tá? Porque nas próximas aulas a gente continua evoluindo esse modelo. Tá certo, pessoal? Então, guardo vocês aí para nossa próxima aula. Temos aqui o nosso Base Mesh. Se você já quiser juntar as duas partes aqui, podem fazer essa junção já. Tá? Eu vou destravar aqui os dois lados, né? Podem dar o Combine, aqui, transformar num modelo só. Depois dar o Merge, né? Em todos os vértices da região central. Porque caso contrário, ele vai ficar com esse buraquinho aqui no meio. Ó. Se você movimentar ele aqui, você vai ver que ele está com um buraquinho. Então a gente tem que eliminar esse problema. De que forma? Selecionando apenas os... Pode até selecionar tudo, mas vai que tem um vértice muito próximo do outro, ele vai fundir esses dois vértices, né? Então eu dou o Combine aqui. Aliás, desculpa, já demos o Combine. Agora a gente pode utilizar a função do Merge. Aqui é o Merge Vértices. Pronto. Agora vamos testar se ficou aquele buraquinho lá no meio. Ó, não tem mais. Já está conectado no nosso Base Mesh. Certo, pessoal? Você pode fazer mais ajustes, eu fui bem rápido aqui para mostrar para vocês, mas acho que já tem material aí para vocês darem continuidade também, certo? Então, até a próxima aula, pessoal.